Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo. Você está no podcast As Nossas Histórias Curam. Eu e minha amiga Isabel, hoje vamos entrevistar uma pessoa que você não tem ideia, a gente vai falar de um assunto maravilhoso, um assunto às vezes polêmico, mas muito necessário falar. Eu quero falar um pouco de quem é a nossa convidada de hoje. Ó, pra você ter uma ideia, ela é uma filha amada do pai, mulher, mãe, esposa, psicóloga, sexóloga, gosto, neurocientista, ela é terapeuta de casais, especialista em violência doméstica. Ela tem um projeto lindo chamado A Flor da Pele. Meninas, você não tem ideia que maravilha que é esse projeto que essa minha amiga fez. Ela é lutadora de Muay Thai, então você fica esperto, hein? E ela compõe a Academia de Medicina. Eu quero apresentar a vocês Beth Monteiro, Elizabeth Monteiro, nossa convidada de hoje. Beth, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Nós queremos conhecer a sua história. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vivência. Amo falar, sou psicóloga, né? Amo escutar, mas também amo falar, amo compartilhar. E que o nosso encontro de hoje possa alcançar muitas mulheres, muitas vidas e inspirar, né? É isso. Porque através do compartilhar, a gente cria força, né? A gente adoece nas relações e a cura também vem pelas relações, né? A Bíblia fala: confessai a Deus para serem perdoados e ao próximo para serem sarados, curados. Então a cura vem na relação com o outro, né? E através do podcast a gente alcança muitas pessoas. É isso. Deus leva, né, a gente se conectar através isso. das nossas histórias. A gente quer saber um pouquinho da Elizabeth, que a gente quer saber da infância, quer saber da adolescência, quer saber que momento Jesus chega na história, como que essa mulher se torna uma sexóloga, aborda esses assuntos dentro de um ambiente dito religioso, e o que isso realmente tem trazido de cura, testemunho, a gente quer saber tudo. Então, pode nos falar. Por onde eu começo? São tantas coisas, Começa são tantas de histórias. Você, da sua infância, adolescência, como que começou a vida da Elizabeth, até chegar à formação acadêmica, até chegar ao encontro com Jesus. Olha, quando você falou assim para mim, Beth, escreve aqui para mim como eu vou te apresentar, né? E aí eu pensei rapidamente em eu começar como psicóloga. E aí eu pensei assim, não, eu vou começar como mulher. E aí depois eu falei, não, melhor, eu vou começar como filha amada. Eu acho que entender que eu sou uma filha amada foi um processo ao longo da minha vida, onde Deus se revelou a mim, e isso norteia tudo que eu faço. Então isso para mim é muito forte. Depois, eu sou mulher, né? E o que é ser mulher numa sociedade que é tão difícil, né? Pra gente ser mulher. Nós estamos aqui, lindas, maravilhosas, falando, mas nós somos parte de uma parcela muito pequena da população, né? Que pode ter o privilégio de ter o que falar, né? Quantas mulheres, quantas vozes sendo silenciadas. Então, assim, entender que eu sou mulher e todos os atravessamentos que isso traz para mim, isso é muito forte, né? Então eu comecei filha amada, mulher, mãe, que é uma outra característica, né? E aí as outras coisas vão se seguindo. Sobre a psicologia, né? O que vocês gostariam de saber? Me ajudem, vamos lá. Primeiro eu quero saber como que começa a história da Elizabeth. Você veio de um lar cristão, não veio? Em que momento você teve desejo de fazer psicologia? Se você tinha pensado em outra coisa? Por que você depois se especializou como sexóloga? Em que momento isso entrou na sua vida? Então, eu nasci em um lar cristão. Meus pais são evangélicos, são líderes do Ministério de Família na Assembleia de Deus, onde eu cresci a minha vida toda. E meus pais, eles são muito apaixonados pela obra de Deus. E eles nos ensinaram a ser muito, muito apaixonados, sabe? Meu pai, durante muito tempo, dirigiu igreja, foi
foi pastor, assim, de igreja mesmo, né? Não só ali no ministério. E isso tudo foi me envolvendo, foi me trazendo para perto. E desde sempre, eu e os meus irmãos, né, naquele ambiente, a gente acompanhava tudo, né? A gente via tudo. O mover de Deus, o agir de Deus, muitos testemunhos, muitos milagres na minha própria casa. Como Deus falava com a minha mãe, como Deus falava com meu pai, como Deus dava um direcionamento para minha mãe. E se meu pai, de repente, ali não escutasse a auxiliadora dele, às vezes algumas consequências, e o contrário também. Então, eu desde muito cedo vi Deus se manifestar na minha casa. Então, isso para mim foi muito forte. Eu tô falando aqui agora, né? Eu lembro de uma situação que eu sou a filha mais velha de 2 irmãos, né? Eu sou a mais velha e tenho Isaías, que é do meio. Ele tem 1 ano de diferença de mim. E eu tenho o meu irmão caçula, o Ricardo Júnior. E eu lembro que você tá me perguntando como foi o meu crescimento, meu desenvolvimento, a minha infância. E eu tô falando como Deus, como eu vi Deus agir na minha casa. E aí eu lembro que uma vez teve um passeio na minha igreja, retiro. Antigamente tinha muito, né? Muito retiro. Retiro pra cá, retiro pra lá. Eu sempre fui criada assim em retiros, que eu tenho experiências maravilhosas. Sim. E aí eu lembro que teve um carnaval específico que as pessoas da igreja decidiram alugar uma casa de praia. Olha. E aí nisso, a minha mãe ficou muito empolgada, mas o meu pai não poderia ir. Só que, no caso, ele já tinha os 3 filhos, né? Eu, Isaías e o Júnior. Só que o Júnior, ele era bebê, ele engatinhava. Olha. E aí eu lembro que meu pai falou assim pra minha mãe. E minha mãe muito empolgada, porque a minha mãe teve a gente muito nova, né? Minha mãe casou com 18, na sequência, 1 ano depois eu nasci. Aí o Isaías, depois 1 ano nasceu. Com 21 anos, ela já tinha os 3. Nossa. E eles fizeram isso como um projeto de vida, tá? Nossa. Eles falaram. Depois eu conto isso. E aí, com 21 anos, minha mãe já tinha os 3. Então, jovem, muito jovem ali, né? E aí rolou essa coisa da casa de praia. E todo mundo, a família dela ia, um monte de gente ia. E meu pai falou assim: Sulamita, eu não estou com vontade que você vá. Não gostaria. Não tô sentindo pra você ir. Nossa. Não tô sentindo. Não tô sentindo. E ela ficou muito chateada, muito frustrada. Por quê? Porque todo mundo ia, todos os amiguinhos dela ia, todo mundo da igreja. E aí, chegando lá no primeiro dia, Aí ela insistiu e foi. Ela insistiu, foi. Chegando lá no primeiro dia, aquela farra, todo mundo foi pra praia. Na volta da praia, meu irmão caçula engatinhava. Todo mundo foi pra praia, um irmão foi pra oração. E aí, quando a gente voltou da praia, ela começou a dar banho em mim, no meu irmão do meio, porque a gente estava ali, né, todo voltando da praia, voltando da bagunça da praia. Meu irmão caçula engatinhando, ele foi, entrou pela casa, pegou um fio desencapado e colocou no peito dele. E ele ficou um tempo ali. E a gente não tem noção de quanto tempo ele ficou sendo ali eletrocutado. E aí, quando viram, o Júnior, que é o meu irmão caçula, ele já tava duro e roxo, sem vida. E aí foi um corre-corre daquela casa, corre pra cá, corre pra lá. E eu sei que o hospital mais perto demorava acho que 40 minutos, era longe, região dos lagos. E aí minha mãe desesperada, não sabia o que estava acontecendo, ainda pegou um balde de água que tava dando banho na gente, jogou em cima do Júnior para piorar a situação. Deus. E aí, nisso que tava aquele alvoroço na casa, chegou um irmão que, quando chegou no local, ele viu que tinha uma igreja, que tava tendo uma consagração, ele foi pra consagração. Todo mundo foi pra praia, ele foi pra consagração. E aí, quando ele chegou, tava acontecendo toda essa bagunça, né, lá, todo esse desespero. Ele viu aquilo, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha aproximadamente 3, 4 anos, não lembro exatamente. Eu lembro, eu fecho os olhos e vejo a cena daquilo tudo acontecendo. Ele pegou o meu irmão, todo mundo desesperado, ele levantou assim pro alto e falou assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. Nossa. Naquele momento, meu irmão voltou a chorar. Nossa, que lindo. É isso. E aí, ele voltou a chorar.
Eu lembro que era como se ele tivesse voltado o fôlego de vida, sabe? Praticamente já tava morto. Ele tava morto. Ele tava morto. E aí botaram ele dentro do carro e foram pro hospital. E eu lembro que eu também fui pro hospital. Acho que a minha mãe tava tão nervosa que ela catou os 2 filhos e foi pro hospital. E naquela época o telefone era muito ruim, coisa e tal. E aí os médicos levaram ele pro hospital. Chegando lá, fizeram toda uma bateria de exames nele. E os médicos falaram, a gente não tem como explicar como seu filho tá vivo. E nós voltamos pra casa e todo mundo que foi pra farra começou a ir pra oração com os irmãos. Acabou a praia, acabou tudo, vamos todo mundo orar. Precisando era de orar, né? Era tipo a praia, não, seu desapercebido. E aí, quando nós voltamos, eu lembro como se fosse hoje a cena. E a gente entrando em casa, meu pai lá no sofá. E aí, minha mãe, muito assim, como é que eu vou contar isso pro meu marido? Ele não queria que eu fosse. Lembra da história que ele falou? Eu não tô sentindo pra você ir. Tinha um negócio. E aí ela falou assim, eu lembro dele estar no sofá, sentado no sofá, a gente entrando, um tempo depois ela chegou pra ele e falou assim, Ricardo, eu quero te contar uma coisa. Aí ele falou assim pra mim, não precisa me contar nada, porque eu fui pra oração. Ixi. E a irmã já me revelou tudo o que aconteceu. Eita Deus. E aí? E aí foi assim que eu cresci. Vendo Deus se manifestar de muitas formas na minha casa. Esse testemunho eu acho que eu nunca contei para ninguém, em lugar nenhum. Mas quando você me perguntou, me fala um pouco do ambiente que você cresceu. Nessa história veio na minha cabeça. E assim, falando pro público, né? Eu não sei aonde que essa história vai chegar. Não sei quem vai escutar esse podcast, mas eu tenho certeza que Deus, de alguma forma, ele era do desejo, do querer dele que você escutasse isso. Não sei a circunstância, mas o meu Deus, eu acredito que ele cura tudo. Eu sou psicóloga. Aleluia. Ele é capaz de curar qualquer coisa, inclusive trazer a vida para aquele que não tem. Como foi com Lázaro, né? Como foi com Lázaro. É isso. Às vezes a gente vive numa vida tão corrida e tão atarefada que a gente se desconecta. Sim. E a gente vive as coisas muito baseadas, às vezes, no protocolo, sem ter a experiência real. É isso. Então, esse foi o ambiente que você cresceu, né? Que Exatamente. você desenvolveu. E aí, você chegando na adolescência, na fase adulta, como é que veio essa coisa da psicologia? Como é que foi esse encontro aí? Então, eu sempre fui envolvida com as coisas de Deus, né? Meu sonho era fazer engenharia, ser piloto de avião. Olha, bem simples. Bem simples. Eu gosto de coisas simples. Meu sonho era ser piloto de avião, fazer engenharia. Meu E aí, Deus. com 13 anos, nesse ambiente que eu cresci, de Deus falar, de Deus se manifestar, de que existe um propósito, né? Com 13 anos, eu lembro que eu comecei a fazer uma campanha de oração. Olha isso, sozinha. gente. Olha. Para saber qual o propósito de Deus para minha vida. Eu tinha 13 anos. Só que o meu sonho era ser engenheira. Eu quero números, eu quero pilotar avião, eu quero mexer em máquina. Eu quero saber o propósito, mas eu já tenho aqui uma ideia. Eu quero. Só dar uma confirmada, né? E aí, eu lembro que com 13 anos eu comecei a orar. Eu sozinha comecei uma campanha de oração. Sempre envolvida em ciclo de oração, essa coisa toda, né? E aí eu lembro que durante esse período eu tive um sonho. Que pra mim foi a resposta. Eu lembro que nesse sonho, nesse período que eu estava fazendo essa campanha, eu estava morando em Belford Roxo, porque eu sempre morei em Campo Grande, mas eu morei um período da minha vida em Belford Roxo porque meu pai foi convidado a dirigir uma igreja lá. Então, nós estávamos lá em Belford Roxo. E nesse sonho, eu lembro que eu voltava em Campo Grande, porque a minha família toda morava em Campo Grande, então eu estava sempre em Campo Grande. Eu voltava em Campo Grande e ia na casa de uma amiga. E quando eu chegava na casa dessa amiga, ela tem uma irmã mais velha, que é mais velha aproximadamente uns 5, 6 anos. E aí eu virava para essa minha amiga e falava, oi, tudo bem? Cumprimentava, né? E virava para a irmã dela e falava assim, o que você está fazendo? Qual curso você está fazendo na faculdade? E aí ela virava no sonho para mim e falava assim, eu estou fazendo psicologia. Faça psicologia, porque se você fizer engenharia, você vai ser bem-sucedida.
Mas se você fizer psicologia, você vai estar no centro da vontade de Deus para sua vida. E, nossa, até arrepiei agora. Nossa. Você vai estar no centro da vontade de Deus. Eita. E eu lembro que eu acordei daquele sonho e chorei horrores. Nossa. Porque psicologia, há 25 anos atrás, não era uma realidade. Sim. Hoje em dia se fala em psicologia em todos os lugares. E a Sim. gente vê psicólogo. E isso, de uma certa forma, é bom. Eu tenho lá as minhas críticas pipocando por aí. Mas há 25 anos atrás, isso não fazia nem parte da minha realidade. É da maioria das pessoas. Da maioria das pessoas. Sim. E aí eu lembro que eu Era acordei. Um luxo psicólogo, né? Era um luxo. Eu lembro que eu acordei. Eu chorei muito. Eu chorei durante um período muito grande. Porque o meu sonho era ser engenheiro. Nossa, que desafio. O que é ser psicólogo? O que psicólogo faz? Eu Já começa um processo de cura aí, né? Da frustração. Frustração, foi muita frustração. A minha adolescência foi muito frustrada por conta disso. Cara. E eu lembro, eu tinha 13 anos. Com 15 anos eu ainda fui fazer um técnico em eletrônica. Olha isso. Fiz técnico em eletrônica. Naquela época, técnico estava muito em alta, né? Uhum. Eu fiz um técnico de eletrônica e eu orei. Quando eu terminei o ensino médio, eu falei assim, bora Deus. Deus, se for da tua vontade, que eu faça psicologia, que eu passe no primeiro vestibular. Porque no segundo eu faço para engenharia. Olha isso. Desafiando Deus, atrevida E aí, ela. o que aconteceu? Tu passou. Passou. Não desafia Deus, não, que Deus ele não perde pra gente, gente. Eu lembro disso. E foi assim que eu entrei pra psicologia. Caramba. Falei, Deus, se for da tua vontade, porque não é da minha. Sim. Se for da tua vontade que eu faça psicologia, que eu passe no primeiro vestibular, porque o segundo eu faço para engenharia. É porque geralmente quem faz psicologia, as pessoas que eu conheço psicólogos, eles falam assim que já gostavam, Sim. gostavam de ouvir pessoas, já tinha uma interação ali no meio. Quer dizer, engenharia é um caminho totalmente contrário, né, de pessoas. Você vai trabalhar com uma perspectiva ali de números, né, de projeções, você não vai ter muita interação. Eu amava. Eu fiz técnico eletrônico, eu Não tem nada a amava. ver psicologia É com nada, né? Ó, deixa eu falar aqui com o público. Mas eu ainda tenho sonho de pilotar avião. Se você tem uma escola de aviação por aí, está assistindo, pode me ligar, passa mensagem, fala com a Josi, fala com a Isabel, que eu estou super disponível. Porque isso eu ainda posso realizar na minha vida. É verdade. Já realizou o que Deus queria, né? Deus pode me mimar também com mais aulas Isso. de... Enfim. É. E aí você fez psicologia, e aí você começou a clinicar, como é que foi isso? Então, eu entrei na psicologia com 18 anos sem saber o que eu estava fazendo ali, né? Pra começar. 18 é uma menina, né? 18 anos e uma menina. E assim, nunca fui ao psicólogo, isso não fazia parte da realidade. Então, na psicologia, eu comecei com 18 anos, eu fiz de tudo que você possa imaginar na psicologia. Já trabalhei em todos os lugares na psicologia. Desde o segundo período, eu faço estágio, eu faço monitoria. Eu já transitei por todas as áreas da psicologia. Eu não entrei na psicologia pensando, eu quero isso. Eu nem queria psicologia. Partiu desse pressuposto, né? Eu nem queria psicologia. É. Eu fui experimentando tudo dentro da psicologia. Eu amo psicologia social. É a grande paixão da minha vida. Um dos lugares que eu trabalhei que eu mais amei foi no Complexo Jericinó, em Bangu, no presídio, no Plácido de Sá Carvalho. Foi uma experiência incrível. Presídio feminino? Presídio masculino. No masculino? Foi no presídio masculino, trabalhei um tempo ali. Gosto muito de psicologia social. E a vida, uma série, já trabalhei em muitos lugares. E a vida foi me levando cada vez mais para a clínica. Foi me levando para a clínica. E eu nunca tive assim, eu quero fazer isso. Eu fui experimentando e vendo. E a vida foi me levando para atendimento clínico, para o consultório. E um estudo leva a outro. Eu fiz a pós em Gestalt, e aí eu fiz a pós-terapia de casal e família, a pós-terapia em casal e família, eu fiz a pós em sexualidade. E como que chegou essa pós em sexualidade? Então, mas antes eu posso falar uma outra coisa. Vou contar uma outra experiência. E aí a vida foi me levando para o consultório. Só que eu amo grupo, eu amo mulheres, eu amo tudo. E aí, em um determinado momento, eu virei para uma amiga e falei assim: vamos abrir as portas do nosso consultório para receber mulheres que não podem pagar a terapia. Nós vamos fazer um grupo terapêutico.
não sei o que vai dar. Porque eu sou um pouco dessa, tá? Vamos começar e depois a gente vê onde dá e pra onde Deus direciona. Eu não tenho muito compromisso no sentido assim. Super planejamento. Super planejamento. Não, só vai. É claro que assim, era psicóloga capacitada, mas vamos. Mínimo, né? E aí, o que aconteceu? E aí nós recebemos mulheres. Eu lembro que, assim, eu tenho bastante pessoas me conhecem, né? Hoje eu atendo há quase 15 anos como psicóloga atuando. E aí eu lembro que nós divulgamos e aí nós abrimos 2 grupos terapêuticos de mulheres. Um de tarde e um à noite. Só que na minha sala comportava bem aproximadamente 10, 12 mulheres. 10 mulheres, mas eu e a minha amiga, né? Então, assim, no primeiro grupo de tarde, 10 mulheres, fila de espera. No segundo grupo de tarde, 10 mulheres, fila de espera. E ali, eu recebi essas mulheres para fazer o grupo terapêutico. Eu já trabalhei muito com grupo terapêutico em muitos lugares. E ali eu comecei a receber aquelas mulheres e eu comecei a escutar algo. A maioria cristã, acho que todas quase, elas começaram a me trazer relatos de abuso nas próprias casas. Relacionamentos tóxicos, violência doméstica, violência doméstica, violência doméstica, violência doméstica. E o quanto que aquelas mulheres, teoricamente, que eram ali líderes em diversas áreas, nas suas igrejas, sofrendo tanto debaixo de um jugo de violência. E aí ali eu comecei a me apaixonar pela temática de violência doméstica. Me apaixonar e trabalhar. Eu gosto muito de falar sobre violência doméstica. Explicar o que é violência doméstica. Sim. Porque através da psicoeducação eu consigo também transformação. Hoje a gente vive um cenário muito ruim. Hoje, estatisticamente falando, a violência doméstica no Brasil é considerada uma epidemia. 4 em 5 mulheres vivem em situações de violência doméstica. Meu Deus. 4 em 5. É normal, é normatizado a violência doméstica. E muitas das vezes, nos nossos próprios encontros familiares. Principalmente porque as pessoas não entendem o quanto determinados comportamentos e determinadas posturas são violentas. Por exemplo, o que a gente fala um pouco aí no livro, né? Sobre no capítulo A Dor do Sexo. O quanto que a gente legitima o abuso sexual nos casamentos. Sim. O seu corpo é dele, então ele pode. Independente de você querer. Exatamente. Você tem que estar disponível e quieta. E não sofrer calada. E ser estuprada muito exatamente. Quando a gente fala em estupro, geralmente a gente tem ideia daquela cena clássica do homem agarrando a mulher e exercendo ali força. Mas o abuso sexual, ele parte do princípio quando, por exemplo, eu manipulo o outro, chantagio o outro para ter algum contato sexual. Por exemplo, qual foi a mulher que nunca escutou, né? Você não vai fazer, não? Você quer o quê? Que eu procure na rua? Exatamente. Você quer isso? Ou, amiga, você tem que fazer. Ele é um homem tão bom. E a mais amiguinha não tá dentro da sua casa para ver o que essencialmente você tá vivendo. E aí, quantos homens falam assim também? Eu só fiz isso porque você não quis. Você tá me jogando para fora, a culpa é sua. E a gente precisa falar sobre isso porque, assim, eu vivi, né, durante a minha infância a violência sexual, né? Eu fui criada dentro de um lar junto com um pedófilo. Minha mãe casou com um homem que ela não sabia quem era. E esse homem abusou de mim dos 3 anos até mais ou menos assim, uns 9 anos. Abusou não, me violentou, na verdade, né? Foi mais do que um abuso, né? Então, ou seja, toda a minha construção, crença, valorização, entendimento do sexo, ela foi totalmente deturpada, porque a violência, a agressão, aquilo foi normatizado dentro desse tempo de construção. Então, eu venho para a vida adulta agressiva, porque ou você vai ser uma pessoa, geralmente, né, do que eu vejo de casos de abuso sexual ou violência sexual, ou você vai interiorizar e ser uma pessoa totalmente introspectiva, totalmente fechada em si, ou você vai externar, você vai para os extremos, né? Sim. Ou você vai externar com violência, que foi a forma como eu expressava. E aí você vai levar isso que você viveu para dentro do relacionamento, tanto de um lado quanto do outro.
o homem que foi também tratado com violência, que teve também um aprendizado ruim, e a gente começa a normalizar e normatizar essas coisas. Porque você vem de um ambiente que você foi maltratada, abusada, deteriorada, usurpada na sua identidade, aí você chega num casamento. Aí qual é o seu entendimento? Cara, a minha serventia serviu o outro, eu já ouvi isso. A gente que dá os cursos da família, né, curso de mulher única, não, mas se eu não servir o meu marido, eu não sirvo. Aí eu, peraí, calma, calma, porque assim, é levado a este lugar. E a gente, dentro do ambiente religioso, né, durante muito tempo, você que nasceu em um lar cristão, sabe disso, a gente tinha o quê? Um silenciador. Se a mulher chegasse e falasse para outra que o marido estava abusando, que o marido ele estava infringindo o limite, você tem que orar. Até um pouco de machismo. Se você chegava num gabinete, você não era acolhida, ou seja, você era violentada, automaticamente você tomava uma aversão ao sexo, porque você sente dor, aquilo já gerou uma crença na sua mente de desconforto, o teu corpo vai reagir. Tanto que uma vez eu fui num evento de casais da igreja, aí a psicanalista que estava lá conduzindo, ela diga uma palavra sobre sexo. Gente, aí você jogava assim os papéis, né? Aí a pessoa ia pegando dor, incômodo. Ela ficou em choque. Na verdade, ela não ficou em choque. Ela ficou assim surpresa porque era um jantar que era para ser romântico, alegre. E naquele jantar que era para ser romântico, alegre, as pessoas não perderam a oportunidade, que provavelmente a maioria ali foi mulher que escreveu isso, de externar. Então, como que você, quando começou a lidar com esse lado, né, que você começou a caminhar, como que isso chegou para você e como que Deus ele te deu uma estratégia? Porque é desafiador. A questão da violência doméstica ou da sexualidade? Isso, dos dois, da violência doméstica, que também acaba, eu acho que, às vezes, incorporando também, que o cara que ele é violento que bate, certamente ele também vai ser violento na questão sexual. Então, a violência doméstica, que é o tema da minha vida, né? Não é sexualidade, é sexualidade, mas violência doméstica é o tema da minha vida. Chegou assim com esse grupo, e aí eu fui me debruçar, eu fui estudar, e eu sou mulher. Enquanto mulher, eu não acredito que exista uma mulher no Brasil, não sei no mundo, que não tenha vivido algum episódio de violência. Pelo fato de ser mulher. Então, assim, quando eu comecei a estudar e até mesmo me dar conta das minhas vivências, sabe? E quanto que é pesado você viver em um país que você tem medo de andar na rua. Sim. Você tem medo de... Por isso eu faço Muay Thai, tá? Por isso eu faço Muay Thai. Por isso eu faço Muay Thai. Você tem medo. Por exemplo, teve uma situação que eu saí da minha casa e a minha mãe mora próximo. Hoje eu voltei a morar em Campo Grande por conta da faculdade de medicina, que eu estou fazendo faculdade de medicina, né? E aí eu lembro que eu saí da minha casa, era um domingo de manhã, e os meus filhos estavam na casa da minha mãe e meu marido de plantão. E eu sou uma pessoa que eu adoro caminhar. Caminho por tudo que é canto. E aí eu fui, botei o meu tênis, botei uma roupa, que geralmente eu vou pra academia, uma roupa muito normal e decente, assim. Vamos colocar assim, né? Como se isso justificasse, mas vamos falar assim. E aí eu lembro que eu fui caminhando, felizinha, com o meu fone, escutando meu louvorzinho, igual uma adolescente. E aí chegou num determinado momento que um cara passou. E ele mexeu comigo. Mas qual é a mulher, né, que não querendo tornar isso comum, né, mas que nunca teve vivido um episódio desse. Então eu falei assim, deixa passar só mais um bobão por aí. E aí eu passei, e aí ele estacionou o carro na frente. Na calçada que eu estava caminhando, né, tava na direção, ele estacionou. E aí eu fui, passei por ele mexeu comigo de novo, eu continuei caminhando. O que ele fez? Ele ligou o carro. Isso era 10 horas da manhã de um domingo, a rua super movimentada. Ele ligou o carro, foi um pouco mais à frente e parou. E aí, naquele momento, eu já comecei a ficar tensa. Já começa. Momento de tensão. Por quê? Eu não sei quem é, eu não sei se tá armado, eu não sei o que pode acontecer. Porque se ele me agarra ali, me bota dentro daquele carro, eu lutando com ele, porque ninguém mais vai se envolver, não vai se envolver.
E aí ele parou a segunda vez. Aí eu passei por ele, já aumentando meu nível de tensão, e ele ligou o carro e parou a terceira vez. E aí quando eu vi que ele parou a terceira vez, o que eu fiz? Eu atravessei a rua. Quando eu atravessei a rua, o que ele fez? Ele seguiu e estacionou o carro do outro lado. Nossa. É para trazer um terror mesmo. E aí, o que aconteceu, né? Eu peguei o celular e eu fui pra tirar uma foto do carro dele. Quando ele percebeu que eu fiz isso, ele arrancou com o carro. Só que, primeiro ponto, eu tava caminhando. Aí eu já começo a me olhar, meu Deus, será que tem alguma coisa em mim que tá fazendo Sim, esse cara a gente ter essa postura? Porque, meu É Deus. automático, né? De achar que a gente é culpado. É. O que tá Automático. em Mulher mim sempre- aqui que tá Sim. acontecendo? E eu caminhando pra casa dos meus pais. E aí eu comecei, meu Deus, será que ele tá me olhando? Será que ele tá me vendo? Será que ele vai ver onde eu vou entrar? Será que ele vai me ver pegar os meus filhos? Será que ele vai me ver voltar pra casa? Então, assim, é um relato muito, muito forte e muito triste, sabe? O quanto Sim. que às vezes a gente não tem a tranquilidade de caminhar na rua escutando uma música em paz. Sim. Coisa simples, né? Num horário assim muito tranquilo. A gente deveria poder andar em qualquer horário, em qualquer lugar, Exatamente. sob qualquer circunstância, ir e vir, né? Eu comentei isso com uma pessoa e a pessoa falou assim: ah, você deveria ficar feliz, porque você é bonita e ele tá. Ah, que ótimo, Ai, obrigada. gente. Num país que a mulher é extremamente violentada, ótimo. Não, a gente não fica feliz, não, viu? A gente fica tensa, a gente acha que vai ser sequestrada, esquartejada, estuprada, vai apanhar, a gente não fica feliz, não. Para com isso. Então, assim, vamos marcar um outro encontro pra gente falar só sobre violência doméstica. E no ambiente religioso, como é que tem sido as tuas abordagens com relação a isso, né? Porque muitas mulheres, a própria religião meio que gera um bloqueio na mente delas de achar, ah, não, aqui não pode, aqui isso não pode. Tem muitas pessoas que usam da religião para justificar essa falta de libido, a falta de vontade de estar com o seu esposo, né? De uma maneira saudável, não, tirando o abuso, né? É, Claro que no violência. abuso não exige, violência não tem justificativa. Eu acho que tem que ser em comum acordo, né? Num relacionamento sexual. Mas eu digo assim, qual é a diferença de uma mulher que tá na igreja e a outra que não está? Qual é como é que você aborda esse... Isabel, o tema da violência, ele está diretamente atrelado ao tema do sexo, da sexualidade. O que é sexualidade? Sexualidade é identidade. Por que a gente vive numa crise da sexualidade? Porque a gente vive uma crise da identidade. A gente perdeu os nossos paradigmas, vamos colocar assim. Então, assim, sexualidade é quem eu sou. E o sexo é uma das formas que eu expresso quem eu sou na minha relação com o outro. O desejo, a libido é uma das respostas, na verdade, é um dos pontos do ciclo da resposta sexual. É desejo, excitação, orgasmo e resolução. Uma mulher, em um relacionamento de médio e longo prazo, o desejo é ativado nela através da admiração. E a gente chama que é desejo ativado pela admiração, e é um desejo ali do encontro com o outro, no sentido de pertencer a quem eu admiro. E aí a gente barra em uma questão: como eu vou admirar num contexto de violência? Se a gente vive em um país que 4 em 5 mulheres vivem em situação de violência doméstica. A maioria das mulheres se forçam a uma relação sexual baseada em um monte de crenças equivocadas, pensando que é o papel dela, porque o corpo dela pertence a ele. E como que foi a inserção desse tema dentro desse ambiente, né? Um ambiente que tudo isso era colocado de lado. Eu acredito que em algum momento, dentro do ambiente cristão, você possa ter, de repente, ouvido algum comentário, enfrentado alguma barreira. Como que tem sido isso para você e como que você tem seguido? O tema da violência ou o tema da sexualidade? Sexualidade. Vamos lá. Sexualidade. Eu sou uma pessoa que eu simplesmente vou, né? E aí eu tava ali fazendo os meus atendimentos, atendendo casais, eu comecei a sentir falta do tema da sexualidade, entender um pouco mais. E aí começou a surgir no meu coração o desejo de fazer uma especialização em sexualidade.
Só que na época, eu acho que era 2017, não tinha nada aqui no Rio de Janeiro. E aí eu me organizei em 2017 e 2018. E eu me organizei para fazer uma pós em São Paulo. Eu fiz no Hospital Pérola Byton, né? Fiz durante 2 anos. A cada 15 dias eu ia e passava o final de semana lá sozinha. Meu marido ficava, na época, com meu filho, em casa, bebê, para eu estudar. Eu lembro que eu falei assim para ele, eu falei assim, Pablo, eu quero fazer uma especialização em sexualidade. E ele, legal. Aonde? Em São Paulo, a cada 15 dias eu vou passar um final de semana lá. E na época, pós, era bem carinha, sabe? Eu acho que eu gastava ali em torno de 2.000 e pouco por mês para estudar sexualidade em São Paulo. Porque além da 2.000 e mais, pouco, além do curso, que era bem caro, tinha hotel, passagem, tudo eu pagava, né, pra ir. Ele falou assim, na época, você acha que você vai ter um bom retorno para fazer esse investimento durante 2 anos? E aí eu falei assim, não sei, mas eu tô com vontade de ir. E aí ele falou... Maravilhoso, gente. Olha, gente, eu não sei, somente pega e vai. Você aí, por favor, quando você tiver algo para fazer, você só pega e vai, querido, porque você precisa começar. Depois você vai ajustando em algumas coisas. Eu fui, estudei, foi incrível. Assim, eu estudei com as referências do país no nível de sexualidade. Era uma turma que 80 alunos, a maioria médicos, psiquiatras, ginecologista, endocrinologista, urologista. Tinha alguns psicólogos, mas muito pouco. Foi incrível a minha formação, né? E assim, eu fui para um lugar e eu lembro que eu fui assim, Deus, se você criou sexualidade, eu quero respostas. E eu não quero resposta em um lugar onde todo mundo fala a mesma coisa. Eita, gente, desafiador. Não quero. Porque se o senhor é o dono do conhecimento da sabedoria, eu quero aonde está, todo mundo que fala um monte de coisa aí que todo mundo... Eu não tenho medo. Eita. Não tenho medo. Por exemplo, o Pérola, ele é o hospital que mais faz aborto legal no Brasil. Meu Deus. Tipo, a gente saía do Pérola, tinha gente evangélica, enfim, fazendo protesto, querendo jogar pedra na gente, sabe? Protestando, enfim. Então, assim, eu fui pra um lugar, falei assim, eu quero conhecer, eu quero... Entendi. Enfim, e aí eu fui, descobri muitas respostas, entendi muita coisa. E foi um tempo maravilhoso. E aí eu voltei, né? Voltei não, né? Após terminou... E aí eu comecei a me envolver com dos cursos do Ministério de Família. Eu amo a área de ensino. E eu estava em casa orando no meu devocional e Deus falou assim, eu estou te preparando, só que eu já tinha feito a pós. Eu estou te preparando para um resgate na área da sexualidade. Olha que incrível. Deus é o Deus do detalhe, né? Eu já tinha feito a pós. E eu fui assim, sem saber se ia dar, o que não ia dar, se ia ter retorno, se não ia ter retorno, porque era um investimento muito alto, né? Sim. E aí eu fui, fiz. E aí um dia eu tava na igreja com a Gilce e falei assim, Gilce, tenho muita vontade de escrever sobre sexualidade. Ela virou pra mim e falou assim, eu também, então vamos embora escrever. Gente, que maravilha. Deus prepara tudo, né? E aí ela falou, eu tive eu tenho essa vontade, eu também, então a gente começou a escrever. E aí nisso que a gente começou a escrever, um pouco depois eu engravidei da Sofia. E foi um tempo muito, muito difícil, eu tive depressão pré-parto, né? Eu lembro que eu te conheci grávida. Eu tive depressão pré-parto, então assim, eu escrevia, mas aquela depressão ali que estava me acompanhando. As pessoas falam muito de depressão pós-parto. É verdade, é mais comum. Mas eu tive depressão pré-parto, no período da gravidez. Eu não tinha vontade de sair da cama. Eu só saía da cama para trabalhar, porque eu amo atender. E aí quando eu tô atendendo, eu tô focada no outro. Então foi um período bem delicado, mas mesmo assim, escrevendo devagarzinho. Quando a Sofia nasceu, eu fiquei bem. A Gilce entrou no processo de câncer. Nossa, é verdade. Então, esse livro ele demorou 2 anos para ser lançado. E aí, quando foi lançado, a gente lançou como Projeto A Flor da Pele. Por que o projeto? Porque é o livro que as pessoas podem adquirir, né? Cadê o livro? Mostra para todo mundo. Já. Ele é o livro. Ele é o seminário onde a gente vai às igrejas falar sobre, né? Sim, maravilhoso. E ele também é o curso que está na nossa igreja, que é 10 encontros, 10 aulas, tem o caderno de exercício e tem sido bênção na vida de tantas mulheres. Maravilha. E aí,
assim começou o projeto. E aí, depois do Pérola, eu fui para o UFRJ, porque eu continuo querendo algumas respostas, e agora na área de neurociência, né? E aí eu tenho estudado muito sobre as funções cognitivas e a sexualidade. E em 2013, eu fui... E tudo muito bem, tudo muito lindo, curso maravilhoso acontecendo, seminários acontecendo, livro vendendo, tendo depoimentos incríveis de mulheres, sabe? O filho já andando sozinho ali. E eu muito apaixonada por tudo. Deus, eu quero um ministério integral, eu só quero trabalhar para a sua obra. Em 2023, eu fui num congresso de sexualidade em São Paulo, sozinha. Eu vivo em São Paulo, né? De sexualidade. São Paulo, sozinha. E foi um seminário, foi um congresso muito significativo para mim, onde eu escutei muitas coisas diferentes até do que a gente acredita e tudo mais. E eu tava ali naquele congresso, Deus falou assim comigo: agora eu quero que você faça medicina. Nossa. Oi. Porque não tem ninguém aqui que fale diferente. É isso. E aí, como assim medicina? Eu sou muito feliz como psicóloga. Tu me fizeste psicóloga. Eu quero continuar sendo psicóloga. E aí, Deus falou assim comigo: eu quero que você faça medicina. E aí eu voltei pensando nisso. Comecei a falar para algumas pessoas: eu quero fazer medicina. Como? Não tenho ideia. Não sei onde tem, não sei como é que faz, não tem nada, mas eu vou fazer medicina. E aí, Deus colocou no meu caminho uma menina que estava fazendo faculdade de medicina na Castelo, que é onde eu faço faculdade de medicina. Ela foi me direcionando algumas coisas. E aí eu fui seguindo no processo, né? E aí hoje eu tô lá fazendo faculdade de medicina. Nossa, Beth. E aí eu entrei em crise. Por quê? Porque Deus sempre faz isso comigo. Quando eu tô achando que eu tô vendo como ele vai lá e muda, né? E aí eu lembro que eu entrei em agosto do ano passado, 2024, tô no segundo período. E eu lembro que no primeiro período de 2024 eu fiz o curso Poder do Potencial. Fala da vida de José e dos sonhos de José, né? O marido dá esse curso aí. E aí eu lembro que na última aula eu chorei tanto que eu falei assim, o que eu mais queria era um ministério integral. E Deus está me mandando para uma faculdade integral. Então, você não entende. Você falou uma coisa, mas Deus ajustou outra para você. Deus, eu quero um ministério integral, eu não quero uma faculdade integral. E aí, assim, por conta da faculdade, é o dia todo, né? E eu ainda atendo à noite no consultório. Eu tive que me afastar um pouco de muitas atividades da igreja. Eu tive que começar a rejeitar muitos convites. Não dá. Porque assim, eu tenho que estudar. A faculdade, ela exige muito da gente, sabe? Principalmente medicina, nossa. É um mergulho mesmo. É um mergulho e, assim, foi muito forte pra mim, né? Assim, as pessoas falam: você tinha vontade de fazer medicina? Não, nunca quis. Nunca nem quis fazer psicologia, eu queria fazer engenharia. A minha coisa é outra. Então, eu tô feliz ali. Eu sei que os caminhos de Deus são muito maiores do que os meus sonhos. Eu aprendi a escutar a voz de Deus sem medo, sabe? Simplesmente ir como ele me trouxe pra psicologia e eu passei a amar. É muito gratificante para mim acompanhar histórias de pessoas que chegam destruídas no meu consultório. Eu falo que ser psicóloga é um grande ministério. Sim, sem dúvida. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: Beth, como é que você se sente depois de atender 12 pessoas em um dia, 13 pessoas em um dia? Eu falei assim: eu me sinto bem, porque eu sei que se elas chegaram no meu consultório, elas vão ter a oportunidade de serem ajudadas de forma assertiva. Quando um casal chega no meu consultório brigando, divorciados, separados, e eu vejo ali a coisa fluir, as coisas se ajustarem, para mim é muito gratificante. Então, assim, como eu vim para psicologia e hoje é um grande... Às vezes eu tô atendendo e falo: meu Deus, o que eu tô fazendo na medicina se eu gosto disso aqui? E como Deus me levou para trabalhar com estudar sobre casais, estudar sobre sexualidade, a gente vê os frutos disso, né? Eu acredito que vão ter muitos frutos também para medicina. E eu lembro que eu falei assim para Deus, nesse período aí antes de começar a faculdade de medicina, eu falei assim: Deus,
tu me falaste que eu ia ser psicóloga, por que você nunca me falou que eu ia fazer medicina? E aí ele falou assim pra mim, às vezes a gente só revela parte do caminho. Porque se eu te revelasse o caminho todo, a sua ansiedade, talvez atrapalharia. Deixa você viver um processo de cada vez. Para esse tempo aqui, eu quero que você exerça essa função. E agora que você já está estabelecida nisso aqui, vamos para o próximo passo, próximo nível. Beth, fala agora as considerações finais. Gente, ó, a flor da pele, maravilhoso. Por favor, gente. Olha, turmas lindas que acontecem lá na Igreja Batista Atitude. Sim. Um projeto idealizado com muito amor e carinho. A gente abre turmas a cada semestre. Assim, é uma oportunidade de você dar um mergulho mesmo, se conhecer melhor. Suas considerações finais, alguma ponto alto sobre cura e uma palavra, um versículo, uma frase que norteia ou direciona a sua vida. Não tenham medo. Excelente. Vou falar aqui para as meninas. Não tenham medo. Quando Deus fala o nosso coração e a gente sente, apesar dos momentos, né, que eu falei que eu entrei em crise, mas em todos eles eu tive paz. Amém. Não tenham medo. É isso. Mesmo Deus que manda é o que garante. Aleluia. Eu creio nisso. Não tenham medo, não temas. A gente tem muito medo. Muito medo, muito medo. Eu tinha um professor na faculdade de psicologia que ele me chamava de negrinha atrevida. Olha isso, gente. Essa negrinha atrevida, vem cá que eu quero você do meu lado. Ele me botava em tudo que ele gostava muito de mim. Luiz Fernando. E aí teve um tempo da minha vida que a vida vai levando a gente para um lugar de mais seriedade, de mais protocolos. Ai, mas pode isso, não pode aquilo, vai dar errado. Quais são as justificativas que eu vou dar? E eu lembro que eu estava em uma oração e Deus falou assim comigo: eu estou com saudade de você ser mais atrevida. Nossa. É isso. Eu estou com saudade da minha menina atrevida. Se lança, né? Que se lança. É isso. E a gente precisa confiar. Eu tenho uma filha de 2 anos e 6 meses, né? Muito engraçado quando ela tá em um lugar e a gente chama ela simplesmente vai. Ela se joga, ela se lança. Ela não tem medo porque ela sabe que a gente vai segurar ela. E a gente não vai deixar ela cair. É isso. A vida adulta nos faz perder a coragem da criança e a ousadia do adolescente. E a gente se torna adulto, medroso e chato, que não se lança. Verdade. Então, assim, de tudo que eu falei aqui, né, eu acho que a palavra de hoje que eu posso fechar é não tenha medo. Eu não sabia como ia fazer a faculdade de psicologia. Faculdade de psicologia era algo muito fora da minha realidade. Eu lembro que eu estudei na Gama Filho. A Gama Filho era como se fosse a PUC hoje. Sim, caríssima. Caríssima. E Deus me deu uma bolsa de 100% lá. É isso. Eu lembro que eu passei em vários vestibulares e Deus me direcionou para a Gama Filho. Hoje, a faculdade de medicina é um semestre por fé atrás do outro. Porque também, mais uma vez, eu estou em um lugar que, assim, é um pouco fora da minha realidade, sabe? Porque eu tenho que parar de trabalhar e eu gero uma dívida muito mais alta. Mas eu tenho certeza que o Deus que me mandou vai me garantir. É isso. Eu não preciso me preocupar. Maravilha. Porque vai acontecer. Porque Ele quer. Teve uma vez que eu li um livro que dizia o seguinte: correndo atrás ou sendo seguido. Passei em um lugar e falei assim: gostei desse tema, vou levar. Resumindo, a história de um pastor que ele fazia várias coisas na igreja e muitas das vezes os projetos começavam e não iam adiante. E ele ficava muito frustrado. E ele falou que ele fez um grande projeto e não deu certo. Ele estava no aeroporto voltando pro Rio. E Deus falou assim com ele, Deus falou assim com ele: correndo atrás ou sendo seguido? O que você está sendo? E aí ele começou a escrever achando que ia ser um sermão. E aí depois ele entendeu que era um livro e ele falou o seguinte: a conclusão do livro mais ou menos é assim. Ele achava que por estar na igreja e ser pastor, as coisas iam acontecer simplesmente por estar na igreja. E aí ele falou assim, que ele entendeu que
quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente não corre atrás, a gente é seguido. Porque o próprio Deus quer que aquilo É aconteça. verdade. Eu creio nessa palavra e recebo. É isso. Então, a gente não corre atrás, a gente é seguido. Esses dias eu tive uma experiência incrível com uma pessoa. Não sei quanto tempo eu tenho ainda. Um minutinho. Um minutinho pra contar um testemunho de histórias que curam. É. Eu sou uma pessoa que eu impulsiono mulheres. Eu acho que todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que se lançar, todo mundo tem que ser o seu melhor. E vamos lançar todo mundo. E aí eu conheci uma menina que ela queria muito fazer psicologia. E a gente tentou, eu conheço algumas pessoas, eu tentei algumas bolsas de estudo para ela. Não consegui. E aí a gente começou em um propósito de oração. Agora, isso aconteceu semana passada. Nossa, E eu, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E a gente orando, e ela falou assim, Beth, eu vou começar a faculdade esse semestre. Eu falei, tenho certeza, e eu vou orar. E aí eu falei assim pra ela, Érica, vou falar o nome dela. Érica, faz o seguinte, você vai se matricular na faculdade, aqui na Castelo, e eu vou pagar a sua primeira mensalidade. Acho que era R$800, algo do tipo. E Deus vai prover o restante. Vamos fazer isso? Vamos. Nós entramos de recesso de carnaval. E aí, na volta do carnaval, a gente faz esse trâmite todo. Combinado? Combinado. Tá bom. Acordo fechado, acordo fechado. Vou te ajudar, você vai na fé e vai conseguir. E aí teve um dia, na volta do carnaval, que eu, como de costume, saí para almoçar com os meus amigos. Só que como a gente passa a semana toda na faculdade, segunda a sexta, cada dia a gente vai num restaurante diferente, porque a gente acaba enjoando da mesma comida, né? E aí eu lembro que a gente foi num restaurante, geralmente eu não vou. Na volta, eram 2 horas da tarde, eu entrei na porta da faculdade, um menino derramou um suco em mim. Nossa. Ele derramou o suco em mim e aí eu fui pro banheiro limpar. Só que eu fui para um banheiro que geralmente eu não vou, porque o meu bloco é o bloco B. E era um banheiro no bloco A, no subterrâneo, que eu fui. Chegando lá, eu não sou uma pessoa muito comunicativa, assim, tenho carisma, brincadeira. Tem sim. Muito, muito. Tinham muito. 3 meninas conversando, por volta ali de 18, 19 anos, conversando sobre psicologia, porque o professor de psicologia pra cá, o professor de psicologia pra lá. Opa. E aí eu falei assim, eu amo psicologia. Aí elas falaram assim, você faz psicologia aqui também? Eu falei assim, não, eu já sou formada há muitos anos, já há quase 15 anos. E aí elas falaram assim, então você faz o que aqui? Aí eu falei, eu faço medicina. Aí elas se olharam assim e pensaram assim, tem medicina aqui? Tem medicina aqui na Castelo. Aí uma virou para outra e falou assim, a medicina deve ser pago. Eu falei assim, como assim medicina deve ser pago? Isso aqui é uma faculdade particular, tudo aqui é pago. Aí ela virou pra mim e falou assim, uma delas, não, a gente não paga a faculdade. Eu falei, como assim? Me conta essa história, como vocês não pagam a faculdade? Aí uma delas virou pra mim e falou assim, nós fizemos o vestibular social da Castelo e nós tivemos cada uma aqui 100% de bolsa. Opa. Eu falei, vocês me contar isso agora, porque eu quero saber, porque eu preciso falar pra minha amiga. Quando é que vai ter esse vestibular? Tem ainda esse semestre, lembra que foi depois do carnaval, né? Falou, tem sim. Hoje à noite vai ter uma prova. E onde é que eu faço a inscrição? Aí uma delas me falou assim, olha, você tem que entrar no Instagram da Castelo, baixar um link, fazer a inscrição, mas são 2h20, a inscrição tem que ser até 3 horas. Nossa, caramba. Eu fui correndo, liguei para essa minha amiga. Eu falei, Érica, você precisa parar agora e fazer essa inscrição 7 horas da noite. Você precisa estar aqui na Castelo para fazer a sua prova pro... Enfim, eu só sei que a Érica não estava conseguindo fazer. Eu botei no Viva Voz, fiz a inscrição para ela. Ela conseguiu fazer a inscrição 7 horas da noite. Ela estava trabalhando. Ela, Beth, eu não sei se eu vou conseguir chegar às 7. Vai sim. Eu só sei que ela chegou lá às 5 para as 7. Nossa. Não, sem caneta, sem nada, sem saber o que fazer, nada. Só se lançou. Você vai estar aqui 7 horas da noite. A menina da frente foi, entregou a caneta para ela. E ela fez a prova. Na segunda-feira, saiu lá o resultado, né? E aí eu fui lá curiosa, né? O nome, fui lá abrir. Aí liguei para ela. Érica, saiu o resultado do vestibular social. Ela, e aí, Beth, me conta.
você ganhou 100% de bolsa. Nossa, gente. E é Que para lindo amanhã demais. você vir aqui fazer a sua matrícula. Nossa, é muito Deus, cara. Glória a Deus. É isso, Se golaço. não fosse aquele restaurante, se não fosse aquele suco, se não fosse aquele banheiro, se não fosse tudo estava no Cooperando. controle. Tudo coopera pro bem Tudo daqueles que contra, amam a tudo, Deus. tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. Então a gente não precisa ter medo, a gente precisa se lançar. Eu queria ajudar a ela a iniciar, mas Deus já tinha um propósito muito maior, porque ela vai Um plano cursar melhor. a faculdade toda sem pagar nada. Muito bom. Que história. Provérbios diz que a sabedoria e o conhecimento clama. Hoje a nossa sociedade vive um momento onde a gente está emburrecendo por conta de conteúdos inúteis que a gente passa o dia todo consumindo e nos viciando. E degenerando o nosso sistema neurológico. É isso. Não temas, se lancem. Não tema se lança, Beth. Obrigada por você ter vindo, Obrigada. pelo seu Amém. tempo, por essa aula. O meu desejo é que esse episódio ele rode o mundo, que as pessoas te conheçam cada vez mais, que o Senhor tenha planos maravilhosos com esse novo tempo que Ele te lançou. Eu tenho certeza que você é uma agente transformadora para esse Amém. tempo. Obrigada, querida. Muito obrigada a vocês, muito obrigada. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas através de vocês, já Amém. está fazendo, né? Amém. Histórias curam. Amém. Amém.